Fala galera, hoje nós vamos conhecer o trabalho de dois artistas completamente diferentes, mas que têm histórias bem parecidas. Ambos nasceram em outras cidades, mas foi aqui na região de Campinas que eles se encontraram. E hoje já despertam a atenção em diversas partes do Brasil e até do mundo. Eu estou falando da artista visual Camila Torres, que vai nos contar sobre suas performances no meio da rua, e também do cantor sertanejo Wellington Santos, que parte agora para um projeto solo. Então se ajeite aí, pois o Conexão Cultural está começando! O Conexão Cultural conversa agora com a artista visual Camila Torres. Camila, tudo bem? Tudo bem. Camila, as artes visuais, elas são diferentes de outras artes. Por quê? Na verdade, eu acho que eu considero que a arte ela é um deslocamento de qualquer modo, né? E eu acho que a artes visuais ela consegue na contemporaneidade abranger várias mídias, né? Então, eu acho que as artes visuais não são hoje em dia só os quadros ou as esculturas. Eu acho que artes visuais pode ser arte sonora, pode ser ação, pode ser dança. Acho que ela consegue abranger todos essas categorias. A arte é uma coisa abrangente, porque ela afeta as pessoas de diversas maneiras. Como que você tenta relacionar a sua arte com as pessoas? Então, eu penso muito... a minha poética, na verdade, eu tento trabalhar ela processualmente com símbolos, né? Eu trabalho com composição de imagens, então, normalmente, esses elementos que eu escolho, eles são elementos que eu tenho uma pesquisa anterior histórica mesmo, né? De como que esses elementos se encaixam. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas o modo de relação delas com esses elementos. Enfim, construo essa imagem, mas eu acredito nessa imagem como uma imagem aberta, então eu não consigo esperar como o outro vai entender, né? Acho que vai muito da intenção, mais da intenção do que da efetividade. Camila, no seu trabalho você gosta bastante de fazer performances. Como é que se explica isso? Eu acho que os modos artísticos, as técnicas tradicionais, elas limitam um pouco o contato com o outro, né? Porque a partir do momento que você coloca um objeto para ser exposto, aquele objeto ele traz as coisas dele, mas ele não há um diálogo e nem sempre eu estou presente. E eu acho que na performance eu consigo ter esse contato direto e efetivo, né? Com as pessoas, assim, eu acho que isso me interessa bastante. E mesmo a coisa da imprevisibilidade, né? De que quando eu estou em ação, as pessoas também fazem parte da obra, né? De um modo que eu não espero muitas vezes. Uma de suas ações recentes, você esteve no centro aqui de Campinas com um buquê de rosas. E o que você fez lá? Conta pra gente. Essa ação foi uma caminhada que eu me propus a caminhar até a Catedral de Campinas com um buquê. Era um buquê relativamente grande, de rosas que tinham espinhos, então eu pensei um pouco nessa caminhada como um sacrifício mesmo, né, de carregar esse peso, que na composição da imagem eu peguei isso como uma consideração do amor romântico e a rosa como o oferecimento, né, o presente de um casal, enfim, eu chamei essa ação de dois, que era um pouco desse relacionamento e... que não necessariamente é amoroso, né? Mas eu queria entender e organizar, né? Quase como mapear esse afeto da paixão. Então eu fui até a catedral, me sentei ali no meio da esplanada e aí eu comecei a mascar essas rosas, né? A mastigar as rosas e engoli algumas rosas, depois eu comecei a cuspir a rosa e aí começou a me fazer um pouco mal, aí eu comecei a morder e a destruir esse buquê com a boca mesmo, pensando nessa coisa do consumo, da paixão desenfreada e desse afeto que eu considero como negativo e não organizado. E aí depois eu voltei, ainda destruindo esse buquê pelo caminho, e organizei
esse buquê de uma forma a ser exposta. Que é o que nós estamos vendo aqui Ali, atrás. Que estamos vendo também nas nossas imagens. Claro. As rosas estão separadas por partes. Sim. Tem o caule, tem as pétalas, tem a água. Sim, que é justamente essa coisa. Na verdade, assim, a água vem para mim como uma configuração, né? Quase como uma simbologia mesmo do sentimento, né? Que é o sentimento que permeia. E eu decidi separar todas essas partes da rosa como uma organização desse afeto, assim, para entender que o respirar fundo, né? Na verdade, quando você está ansioso e não está sabendo entender a experiência em si do sentimento, do afeto, entender que ele é composto por várias partes. Então, eu separei todas elas como um entendimento, uma operação mesmo, uma resolução, um clareamento, assim, uma iluminação. E você consegue transmitir isso para o público que visita uma exposição como essa? Ou especialmente no momento que você está lá no centro da cidade? Eu acho que se eu estou presente, eu faço questão de dizer sobre, de discutir, entender como a pessoa se coloca, porque muitas vezes a imagem que eu crio para as pessoas significa outra coisa que eu não compreendo, né, que está fora da minha imaginação. Mas ali na hora da ação, normalmente eu estou muito concentrada, então a ação ela é a ação do começo, meio e fim. E se as pessoas chegam a perguntar, eu normalmente falo que é um trabalho de arte, mas eu não explico o porquê, e eu só peço para que elas se coloquem. Às vezes eu pergunto o que elas acham, porque eu acho que é essa coisa da obra aberta, né? Eu quero a participação, eu me exponho para ter esse feedback de alguma maneira. E como que você recebe esse feedback? O que as pessoas dizem de você na rua? E às vezes é um pouco agressivo, né? Às vezes as pessoas entendem aquilo com um estranhamento e não aceitam muito bem, né? Mas isso a não aceitação da diferença ali, então às vezes me xingam, né? Dos mais diversos modos, me chamar de bruxa, coisas desse tipo. Mas às vezes é muito legal, porque você também entende o cuidado que as pessoas têm, né? Tipo, essa ação das rosas, veio uma moça e perguntou se estava tudo bem, ela perguntou se eu precisava de ajuda, né? Então, existem essas nuances, assim, de interação. Teve uma pessoa que chegou, perguntou por que eu estava comendo, aí ela experimentou uma pétala, tipo, para ver por que eu estava comendo, se aquilo era um prazer ou não era. É a interatividade da vida real, né? É da vida real. Não no computador. Claro, e nem a exposição fechada, né? No sentido que eu tô ali, aberta para qualquer tipo de interferência, assim. Bom, você é santista, né? Você nasceu em Santos, mas veio para Campinas. Sim. Já quando criança. E se formou na Unicamp em artes visuais. E você expõe sempre o seu trabalho aqui em Campinas, mas também em outras cidades do Brasil e até do mundo. Você esteve recentemente na Irlanda. Conta um pouquinho dessa experiência. Eu fui para a Irlanda a convite do Fausto Brácia, que é um mexicano que também mora aqui no Brasil. E inicialmente fui num espaço fazer uma residência artística junto com outros artistas, e aí durante um tempo elaboramos alguns projetos e desenvolvemos em um dia específico que foi a abertura. E depois houve um simpósio que era ligado à universidade, isso na Irlanda do Norte, onde era um encontro que chamava Being Public, que era a discussão sobre a ocupação dos espaços públicos com arte, que tinham artistas do mundo inteiro e acionamos todos coletivamente. Então tiveram pequenas ações, pequenos momentos que todos se reuniam na praça e cada um criava as imagens que, enfim, dispunham as imagens que tinham, assim, né, compartilhamento. Isso. E você também esteve no Paraguai também fazendo uma performance que chamou um pouco a atenção pela diferença exatamente, e você tratava das minorias. Sim. Como que foi essa performance? Ao mesmo tempo que foi pela diferença, eu sinto que há essa questão das minorias mesmo, e aí eu falo
do que eu posso falar, que sou eu enquanto mulher, entendendo a violência de gênero como um aspecto importante de ser tratado, e que na América do Sul, na verdade que no Cone Sul, essa semelhança existe, né? A violência de gênero é uma coisa presente e essa estrutura é uma estrutura vigente, né? Do patriarcado, enfim. E essa ação foi num festival, que era um festival com só artistas sul-americanos, e a minha ação eu chamei de Estratagema da Carne, e eu estava sentada na calçada, na frente de uma escola, e eu estava com uma bandeja, dispus uma bandeja, organizei uma bandeja com várias frutas podres, e eu estava sem blusa, e aí a minha ação era sentar e costurar fruta por fruta e ir fazendo colares com essas frutas, e aí até formar um colar muito grande onde eu conseguia cobrir o meu corpo, né, os meus seios, assim. E a composição, na verdade, desses elementos foi entender essa coisa do corpo feminino como um corpo supostamente disponível a todo momento, né? E essa coisa de oferecer, mas eu ofereço sem querer oferecer, então eu ofereço frutas podres, que é uma coisa que, né, que através da composição eu consigo equalizar, e entender também essa invasão como força, né? Então eu pensei muito na ritualística dos colares enfim, dos rituais que tem mesmo de tribos e historicamente, né? Eu acho que isso como um símbolo de proteção, assim, e de afastamento também, né? Porque as frutas estão podres, então ao mesmo tempo que eu ofereço, eu nego em várias outras camadas, né? Você tem esse lado de trabalhar com coisas orgânicas. Por que isso? Eu gosto muito, na verdade, como eu já falei, dessa coisa da obra aberta, e eu acho que o orgânico ele tem uma temporalidade própria, né? Uma temporalidade que faz ele ser um objeto autônomo, independente da construção inicial que eu dou para ele. Eu acho que é isso, eu acho que é o tempo. Eu gosto do tempo no objeto, de alguma forma. E tem uma diferença grande entre o momento em que você deixou aquela obra pronta, ela fica por um certo período e até o final ela mudou de como estava. Completamente, sim. E aí muitas vezes é visto como lixo, né? Muitas vezes é uma manipulação que eu faço e que no fim as pessoas já nem sabem se aquilo é obra de arte ou se é só uma folha no chão, né? E na verdade eu falo da temporalidade, sempre tem a temporalidade, mas na verdade eu penso que é essa escala relacionada ao nosso corpo, né? Então a gente não consegue se perceber, por exemplo, envelhecendo de um dia para o outro, mas se você pega uma coisa que tem uma durabilidade menor e coloca para ser observada, você consegue se relacionar naquilo também de determinada forma, né? Uhum. É possível fazer arte com qualquer objeto? Sim. Eu acho que, na verdade, a arte ela primeiro, um autoconhecimento, né? Acho que depois um deslocamento também, porque qualquer coisa pode ser arte, mas eu acho que esse deslocamento é importante, né? O deslocamento, quando eu falo, é, por exemplo, você pegar uma ação que é cotidiana e que pode ser colocada num outro ambiente que desconfigura ela, né? E aí eu acho que gera o questionamento, né? Eu acho que a arte, enquanto questionamento, é importante, enquanto abertura de subjetividade, né? De você, porque a gente entende as coisas cotidianamente de uma forma tão rígida e categorizada que eu acho que a arte ela é esse espaço de abertura e de entendimento para outras esferas mesmo, assim. Eu acho que entendimento de si, antes de tudo. Quem quer acompanhar o seu trabalho, como que a pessoa pode procurar? No meu site, eu tenho um site. Que nós estamos vendo aqui na tela. Maravilhoso. E sim, tem contato meu lá, né? Se alguém quiser mandar uma mensagem, tiver dúvida. E te chamar para exposições também? Claro, sempre. Você participa, você vai até as exposições quando você pode? É muito variável, né? As configurações desses editais, dessas exposições, muitas vezes não rola dinheiro, porque a gente sabe como é o contexto cultural no Brasil, né?
quando são performances, ações, eu prezo pela minha presença, porque o meu interesse é esse, mas muitas vezes não, muitas vezes eu também só envio o objeto, se precisa de instruções, e às vezes colocar instruções para público, eu também disponho isso nesse pacote e envio. Legal. Nós conversamos aqui com a Camila Torres. Muito obrigado pela presença e por nos receber, né? E nós voltamos daqui a pouquinho. O Conexão Cultural, agora já num clima mais country, mais aconchegante, aqui no Rancho, para a gente conversar com o Wellington Santos, um cantor sertanejo aqui da nossa região, que está lançando sua carreira solo depois de 25 anos de carreira, sempre já com outras pessoas. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, prazer estar aqui mais uma vez aqui no teu programa, obrigado pelo convite e estamos aí. Qual que é a ideia agora dessa carreira solo? Então, depois de tantos projetos, né, que a gente veio há alguns anos atrás, esse projeto eu venho agora trazer um projeto novo, diferenciado, e o que está mais no mercado agora, então a gente está fazendo um pouquinho de tudo dentro do sertanejo. Você começou cedo na música, logo com 7 anos. Como é que surgiu essa paixão pela música? A paixão pela música aconteceu o seguinte, eu já venho de uma família, meu pai já cantava já antes, né? Canta até hoje, e aí quando foi com 7 anos de idade, aí meu pai do nada me chamou assim, falou assim, vou ver se você puxou o pai, se você tem na veia aí o dom para poder cantar, o talento, né? Porque o dom é uma coisa, talento é outra. E aí eu comecei a cantar com meu pai e peguei paixão pela música e tô aí até hoje aí. Graças a Deus cantando aí, e a música é minha vida, é minha paixão, e estamos aí levando alegria pro povo. E já desde cedo você também já estava formando uma dupla com um amigo seu. Foi, Com 9 anos, era isso? A primeira dupla, na verdade, foi com meu pai, né? Ah, sim. Começamos no gospel, né? Eu e meu pai, fiquei uns 3 anos com eles, 3, 4 anos, aí depois eu fui surgindo outras duplas do meu gospel e deu muito certo, graças a Deus deu muito certo aí. Quando foi que teve essa guinada pro lado sertanejo? Essa guinada veio depois mais ou menos com 18 anos de idade. 18 para 19 anos eu já comecei a entrar nesse meio sertanejo, né? Aí peguei gosto pela coisa, então o negócio deu muito certo e está dando certo até hoje. Formei formei 2 duplas na verdade, né? E aí agora eu tô nesse projeto solo aí. Agora, o seu timbre de voz lembra o de um cantor bem famoso. Mas isso aí o Zezé de Camargo. Isso aí todo mundo Só de conversar já dá para perceber, mas o pessoal escuta você. Sim, já fala para mim, já fala, o seu timbre de voz é muito parecido aí com o do Zezé de Camargo, né? Mas é engraçado. Porque quando eu conheci o Zezé, quando eu vi falar de Zezé de Camargo, isso foi em 99, eu não sabia, eu cantava na igreja ainda, né? Cantava gospel. E aí um cara vendo eu cantar, o cara depois ele me chamou, falou, vem cá, eu preciso falar com você, cara. Já ouviu falar de Zezé de Camargo, do Luciano? Eu falei, cara, não sei quem é. Eu falei assim, cara, procura saber para você saber do que eu tô te falando. A sua voz é muito parecida, muito idêntica. E realmente depois eu comprovei isso aí e virei fã dos caras até hoje. Sou fã do Zezé de Camargo e Luciano. Vamos cantar uma do Zezé? Bora? Quer saber? Vambora. Começar com uma música que estourou hoje aí no nacional, no Brasil todo, assim, ó. Eu não vou negar que sou louco por você, sou maluco pra te ver. Eu não vou negar, não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar você, meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar
Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso para sobreviver. Eu sou o céu apaixonado, de alma transparente, louco, alucinado, meio inconsequente, caso complicado, que se entender. Ah, é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz que eu esquecer minha vida é feita pra viver. Ah, é o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez tu entender que a vida é nada sem você, sem você, sem você, sem você. É o amor. Muito legal, né, Wellington? E o engraçado é que o Zezé conheceu o seu trabalho também por vídeos. Sim, exatamente. E entrou em contato com você. Conta essa história. A produção dele entrou em contato comigo, né? Foi através de um programa que eu gravei chamado Teste de Modão. É um programa que tem pelo Facebook. E eu participei nessa live aí, ele depois mandou mensagem pro pessoal. E aí ele parabenizou, porque a gente fez o especial do Zezé de Camargo e Luciano. Só foi música do Zezé de Camargo e Luciano. E aí foi engraçado, depois o pessoal falou pra mim, ó, Zezé entrou em contato e tal. E depois o próprio Zezé entrou em contato com a gente, a produção dele. E aí estamos aí, tem novidades aí vindo em novembro aí, Zezé de Camargo e Luciano e o Wellington Santos aí. Vocês vão cantar juntos? Rapaz, tá previsto que sim. Estamos aí, eu creio que sim. Legal, sucesso. Obrigado. Nesse show e em toda a carreira também. Agora, agora você vai ter o contato direto com o Zezé de Camargo e o Luciano. Sim. Mas você já teve contatos com outros artistas já consagrados Sim, na música brasileira. Exatamente. Cantei em Barretos com o Zé Henrique Gabriel, cantei em Foz do Iguaçu com o Edson Hudson, com o Rick, da dupla Rick Rene, com o Rado Alexandro, o Luiz Cláudio, Luiz Cláudio também, né, um grande compositor também. Essas experiências vão sempre agregando na certeza. sua carreira. É porque isso aí a gente vai adquirindo mais experiência, né? Então você vai... isso aí ajuda muito, né? Dá uma visibilidade na sua carreira. Então isso é muito importante. Como que está a sua agenda de shows? Graças a Deus eu não tenho o que reclamar. Graças a Deus, onde a gente passa, a gente tenta fazer o nosso melhor. Passar para as pessoas a emoção que você sente, né? Você mostrar para as pessoas o que você gosta de fazer. Então, o nosso intuito é o quê? É cantar para as pessoas e as pessoas gostar do seu trabalho e a pessoa sair dali satisfeita com o show, né? Hoje, graças a Deus, estamos fazendo aí em média de 8, 9 shows por semana, né? Por semana. Tem dia que você está dobrando. Tem dia, final de semana, que nem tem sábado que eu faço 3 shows. No sábado, domingo, às vezes eu faço 2, 3 também. Então é meio puxado aí. E não é só aqui na região de Campinas? A gente faz bastante show, né? O pessoal liga aí, Cuiabá, Cascavel, Toledo, São Paulo, Santo André. Onde chamar a gente está indo. A gente estamos fazendo bastante shows aí. Agora, você não é natural aqui da região, você é natural de Santo André. Mas você veio logo cedo para Sumaré. Exatamente. Mais ou menos aí com 5 anos de idade eu já estava morando aqui em Sumaré. E foi aqui que você encontrou, a sua família se encontrou também para viver? Foi, exatamente. Como que isso pode ajudar na sua carreira aqui no interior de São Paulo? Me ajuda muito, porque a minha família, graças a Deus, independente do gospel ou do sertanejo, a minha família sempre me apoiou. Então, você tendo um apoio da família, dos parentes, então isso te ajuda a você prosseguir em frente e alcançar o seu objetivo, né? Onde você quer chegar. Então, graças a Deus, aos pouquinhos, sem pisar em ninguém, por degrau, a gente vamos chegando lá. Nessa agenda cheia de shows que você tem, você encontra tempo
para sentar num rancho bonito como esse, com seus amigos? Tem que nem semana passada eu tive que tirar um dia de folga. Eu falei, não, eu vou descansar, porque você tem que ter um tempo para você descansar. Não adianta, né? Às vezes é puxado, mas você tem que ter um tempo, né? Mas sempre sobra, não? Sempre eu dou um jeito, não, essa data aqui não dá, essa data aqui é livre, é consagrada só para mim poder descansar, curtir com os amigos, sair, passear enfim. Você fez muitos amigos na música? Fiz muitos amigos na música. Amigos, muitos assim, entre aspas, né? Eu fiz bastante, tenho bastante colega, mas amigos são poucos. Amigos que eu falo são aquelas pessoas que você pode contar com ela. Eu preciso disso, opa, tô aqui, vamos te ajudar. Né? Então isso é importante, mas eu tenho bastante colegas, tenho bastante parceiros na música, graças a Deus. E sempre torço pelo sucesso de cada um dos meus amigos também. Conta um pouco da sua experiência nesse projeto que foi intitulado Tchê Modão. O Tchê Modão foi o seguinte, eu cantava em dupla na época, o nome da minha dupla era chamada Jonas e Wellington, manda um abraço aí pro Jonas aí. E a gente cantamos 4 anos juntos e de repente pintou essa oportunidade da gente poder crescer, inclusive eu até tentei arrastar ele comigo nesse projeto Tchê Modão. Só que aí ele já tinha, como ele tem a família dele, e tinha um emprego dele também, então ele ficou meio preso. Aí ele foi até, tentou aí um mês aí, mas ele falou, Wellington, eu não quero segurar você, eu vou ficar pra cá, então você tem que arriscar. É uma oportunidade boa que pintou pra você, então vai sozinho. Entendeu? Então não teve briga, né? Então somos amigos até hoje, um vai no show do outro, então isso é muito importante, a gente se fala, né? E aí, eu entrei no projeto Tchê Modão. E aí, o Tchê Modão era um trio, né, na verdade. Era eu, o Henrique, da dupla Eric Henrique, e o Juliano, que hoje é o Max Francisco hoje. E foi nós 3. Então, quando a gente entrou nesse projeto Tchê Modão, foi onde abriu muitas portas pra gente. Inclusive pra mim também abriu muitas portas. E foi uma experiência incrível, né? Foi uma experiência, foi quase 2 anos, 1 ano e meio de Tchê Modão. E rodando o Brasil todo, rodando, fazendo shows, divulgação em rádio e enfim. Agora você está com o seu projeto solo. Exatamente. A sua música de trabalho Isso. é o Agora Liga e Chora. Agora Liga e Chora. Conta um pouco, antes de cantar, Sim. que eu vou pedir para você cantar, mas conta um pouco dessa letra. Um pouco dessa letra foi o seguinte, eu falei assim, eu vou montar meu projeto solo, né? Falei, na verdade, meu nome artístico era o Wellington Gonçalves. Mas eu falei, não, vou encurtar meu nome, vou deixar o Wellington Santos. Aí pegou, né? Todo mundo falando, Wellington Santos, aí ficou o Wellington Santos. E quando eu gravei, eu sentei com um compositor, que hoje é meu amigo, é o Rodrigo Digão, mandar um abraço para ele também, que é um grande compositor, a maioria das músicas do meu CD são parceria com ele. E aí a gente estava com um projeto de montar uma música de trabalho, e essa música nem existia, essa música Agora Liga e Chora, nem existia. E aí eu comecei a observar na internet, pesquisar o que estava rolando no mercado, né? E aí eu comecei a ver nego falando de celular, nego falando de táxi, tem muitas músicas hoje está falando de táxi, de celular. E aí eu comecei, falei, sabe uma coisa? Aí eu matei, eu peguei o violão e fiz uma música, na verdade ela virou um sertanejo, mas virou um sertanejo, elas são 3 coisas, né? Então são um sertanejo romântico, uma rochinha, né? E meio que um sambanejo também, né? Então aí deu muito certo, aí deu certo essa pegada nossa aí. Wellington, então vamos cantar um pouco dessa música pra gente Vamos conhecer? cantar uma música de trabalho e com certeza logo vai estar saindo o clipe da música então. Mais uma vez meu telefone toca, mas não atende. Ligando essas horas, tô indo dormir 3 horas da manhã e você ligando. Olhei na tela do meu celular e vi sua mensagem dizendo para mim que sentiu saudade e que perdeu o sono e lembrou de mim. Agora liga e chora, diz que me ama, que sente falta, que também me adora. O nosso amor foi você quem jogou fora, jogou fora.
celular e vi sua mensagem dizendo para mim que sentiu saudade e que perdeu o sono e lembrou de mim. Agora liga e chora, diz que me ama, que sente falta, que também me adora. O nosso amor foi você quem jogou fora, jogou fora. Agora liga e chora, diz que me ama, que sente falta, que também me adora. O nosso amor foi você quem jogou fora. Agora liga e chora, diz que me ama, que sente falta, que também me adora. O nosso amor foi você quem jogou fora, jogou fora. Agora liga e chora, diz que me ama, que sente falta, que também me adora. O nosso amor foi você quem jogou fora. Agora liga e chora. E quem quiser contratar o show do Wellington Santos, só entrar em contato aí, 19 983330053 ou 19 994005136. muito legal. Nós conversamos com o Wellington Santos aqui no Conexão Cultural, que volta na próxima semana. Até lá. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau. You get to hear me now. If you get to hear me now.